Jamil, bom dia para você primeiro. Parece que as ameaças, a retaliação feita até agora não deu resultado, né? O presidente russo parece convicto de tomar toda a região da Ucrânia, né, Jamil? Bom dia de novo. Bom dia, meu caro, bom dia a todos. De fato, o que pelo menos o Ministério da Defesa da Ucrânia vem dizendo agora nas últimas horas é de que a invasão acontece em múltiplas frentes. Ou seja, nós não estamos falando daquela região, da área separatista, das províncias separatistas, nem um ataque isolado em alguma área do país. Segundo, pelo menos, o Ministério da Defesa da Ucrânia, isso está acontecendo de múltiplas formas. Não por acaso, a grande preocupação no Ocidente, e eu diria aqui na Europa, é justamente sobre como reagir. A OTAN já deixou muito claro que não vai mandar tropas para dentro da Ucrânia. Primeiro, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Segundo, Agostinho, porque neste momento e depois da declaração de Putin de que qualquer um que viesse a fazer algum tipo de intervenção pagaria caro por isso, se a OTAN decide fazer isso, meu caro, nós aí veríamos uma guerra não entre Rússia e Ucrânia, mas uma guerra entre a OTAN e a Rússia. E aí sim estaremos falando de algo, eu diria, muito, mas muito mais complicado. Qual é a opção que a OTAN, ou a Europa Ocidental e os americanos têm neste momento? Um pacote de sanções. Um pacote de sanções que aquela primeira rodada foi extremamente insignificante. É verdade que precisava partir da base, porque se você imagina, Agostinho, de repente naquela primeira rodada já o Ocidente usaria todo o seu arsenal. E aí você imagina que do outro lado o Putin diria, vou adiante de todo jeito. E aí, se ele vai adiante de todo jeito e o Ocidente não tem mais arsenal, só resta a via militar. E aí nós estaremos falando, sim, do que o presidente Jair Bolsonaro achou que tinha evitado a Terceira Guerra Mundial. Não, né? Não é esse caso. Ô, Gemil, dei um bom dia para o Agostinho aqui, falando bom dia para você que virou a madrugada acompanhando aí a tensão no leste europeu e no mundo inteiro. Então vou te dar um outro bom dia, um rebom dia, né? Você que está conosco desde a madrugada. Ô, Gemil, acabou de falar o presidente francês Emmanuel Macron e ele tocou num ponto muito importante. Essa fala foi muito tensa. Olha só, esta noite vimos um ponto de inflexão na história da Europa e as consequências serão profundas na vida dos europeus. Eu interpretei, infelizmente, da pior forma possível. E você? Eu também, Thaís, e eu diria aqui os diplomatas aqui na ONU também interpretaram não só a fala do presidente francês, mas desde o início da manhã, eu te digo, estou em contato com pelo menos uma dezena deles de forma permanente, WhatsApp e outras formas de comunicação, e todos alertando para a mesma situação. Isso é extremamente grave. Nós não estamos falando de um ataque pontual em algum local, vamos dizer assim, entre aspas, perdido no mapa. Não, nós estamos falando de um ataque ao projeto de segurança coletiva da Europa. E é por isso que é tão grave essa situação. Putin sabe que a Europa vive um momento de debilidade, primeiro por conta da dependência do gás russo, mas também porque vários países vivem situações complicadas, eu diria, de transição. A Alemanha, Olaf Scholz desembarcou anteontem na cadeira de chanceler, né? Depois de 16 anos de Angela Merkel, ou seja, há uma transição ali acontecendo com ministros que acabaram de assumir os seus cargos, conhecendo ainda os ministérios. Esse é o primeiro ponto no que se refere à Alemanha. Na França, uma eleição presidencial, né? O próprio Macron e outros ali olhando para o seu próprio futuro político, querendo sobreviver politicamente. Boris Johnson em meio a festas e CPIs, né? Aí, claro, a situação da pandemia. E, de uma forma geral, o resto da Europa dependente de uma liderança que hoje é muito ausente, que é justamente a da Comissão Europeia. Então você tem esse plano de fundo, primeiro, aqui na Europa e lá nos Estados Unidos, um presidente Biden enfraquecido, uma situação inédita nos Estados Unidos, que é o próprio Partido Republicano minando a resposta do Executivo diante do cenário de uma guerra. Isso é extremamente raro e, claro, mostra como esses países estão divididos, com a democracia fragilizada, com a pandemia que mostrou que essas
que esses países ricos também tinham pés de barro. Então, uma situação muito complicada no Ocidente que o Putin sabia muito bem que poderia aproveitar, e é isso que ele fez. Ele aproveitou justamente dessa debilidade, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E, obviamente, a reação vamos aguardar ainda no que se refere às sanções, mas eu acredito, Sônia, que qualquer tipo de sanção, e é isso, por isso também a fala do Emmanuel Macron, qualquer tipo de sanção contra a Rússia terá um impacto direto na economia europeia, certamente. Pois é, Jamil Chad, correspondente da Rádio Bandeirantes na Suíça, ao vivo conosco aqui nessa cobertura. Jamil, eu queria que você... acho que nesse momento cabe a gente contar para o ouvinte o que está acontecendo e, sobretudo, contextualizar, não é? Porque vamos combinar que a Ucrânia não está todos os dias no noticiário brasileiro. Bem lembrado. Não é? É um país que, nesse momento, ganha uma importância fundamental na geopolítica mundial. Isso vai afetar a vida de todos nós, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau. A história da Ucrânia e a sua ligação com a Rússia, a União Soviética, a sua democracia incipiente, muito nova, o país também com várias características culturais e de origem diferente entre os seus moradores, isso tudo é um caldo a mais nessa história já complexa, né, Jamil? Certamente, Thaís. A Ucrânia tem uma história absolutamente impressionante e é um terreno por onde vários exércitos já passaram, várias guerras já foram perdidas, e você tem ali uma população que sabe muito bem o que significa um confronto militar. Agora, vamos tentar entender o que aconteceu a partir dos anos 90. Colapso da União Soviética, né, uma situação que o Ocidente, de uma forma até, eu diria, irresponsável, simplesmente tratou como a vitória do capitalismo sobre o comunismo. É verdade, isso aconteceu, mas foi muito mais a derrota do comunismo para o próprio comunismo e não a vitória do capitalismo exatamente. O que significa isso? É que, de outro lado, houve um colapso de um império muito orgulhoso, de um império que não se deu por totalmente vencido e que, de uma certa forma, hoje ainda reage a tudo aquilo que aconteceu. Por que eu digo isso? Porque, sim, houve o colapso da União Soviética, as independências de todas as repúblicas, e a Estônia, a Letônia, também a Ucrânia e vários outros países, Geórgia e vários outros países ali naquela região. Nos anos seguintes, duas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, houve, da parte da OTAN, uma espécie de promessa, ou pelo menos um compromisso, de que a OTAN não iria se expandir para incluir aqueles países. Por que não? Porque respeitaria, de uma certa forma, uma área, não de influência russa, mas uma espécie de zona tampão entre o que é a Rússia e o que seria o Ocidente. Que, portanto, expandir a OTAN para aquela região significaria colocar armas ali nas barbas de Moscou. Seria o equivalente, se a gente pudesse imaginar, da Rússia colocando armas em Cuba, ou no México, ou no Caribe, o que, claro, geraria uma preocupação muito grande do outro lado. Bom, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que, junto com essa situação militar, houve uma humilhação da Rússia nos anos 90. O Ocidente talvez não tenha tratado de uma forma adequada essa transição, tenha justamente mostrado e querendo mostrar que era superior em termos de modelo econômico, fez pagar a Rússia por tudo, ou por vários anos ou várias décadas de um confronto da Guerra Fria. Quando a Rússia se levanta, um dos projetos é justamente recuperar o seu orgulho, recuperar a sua posição de ator internacional. É isso que faz Putin. Ele justamente quer a segurança do território russo e não permitindo a chegada da OTAN muito perto, e por isso a questão da Ucrânia é tão importante, mas acima de tudo ele está se reafirmando no mundo como superpotência. Não achavam que a história tinha terminado? Né? Fukuyama disse isso nos anos 90, o fim da história. Os russos estão mostrando hoje que a história não acaba assim, de uma forma artificial. E que aquele terremoto, Thaís, nos anos 90, com o colapso da União Soviética, ele continua sendo sentido aqui na Europa, ainda hoje, 30 anos depois. Jamil, agora a Sônia, te perguntando aí, não para o Jamil, mas como cidadão europeu,
Claro que todo mundo tem horror à guerra, né? E especialmente na Europa, que é algo que fala muito alto no coração, por motivos óbvios. Não existe muito receio? Existe alguém, assim, que acha que essa situação vai se resolver? Olha, Sônia, é curioso você falar isso, porque ontem à noite eu estava conversando com um embaixador europeu e ele não queria nem acreditar que o Putin chegaria até Kiev. Ele até me falava, Jamil, você acha mesmo que ele chegaria até Kiev? É incrível, né? Porque foi ontem à noite isso, essa conversa. E eu digo, um diplomata, um embaixador do mais alto escalão da diplomacia europeia. E aí eu fico me perguntando, se nem ele achava que ia acontecer algo tão dramático como aconteceu hoje, qual é o nível exatamente de preparação que os europeus têm hoje em relação a isso? É uma pergunta que eu me fiz depois de ouvir a constatação dele. Qual é a grande preocupação, Sônia? É de que você não pare apenas na questão ucraniana, que eventualmente, se a Rússia achar que a Europa não reagiu e que deixou rolar e que não foi ao socorro da Ucrânia, por que não outras partes da Europa? Por que não Estônia, que tem uma população russa também? Por que não outras repúblicas serem recuperadas ou não? E aí, para ir além da Europa, que também é assustador, mas essa é uma das avaliações feitas pelos círculos diplomáticos. E se a China visse isso como uma oportunidade para recuperar plenamente Taiwan? Então, tudo isso é colocado sobre a mesa quando uma fronteira é violada, quando você passa com seus tanques por cima da soberania de um país independente, argumentando X, Y, uma fake news ali, uma desinformação ali, justamente para justificar algum tipo de ataque. É muito grave o que está acontecendo, porque não se refere, e a Thaís tem toda a razão, a Ucrânia não está no noticiário todo dia, não. Obviamente que não, e eu iria além, Thaís. Ela não está no noticiário nem aqui na Europa, até que a segurança europeia foi ameaçada. Então, eu acho que eu contei mais cedo aqui para a Sônia, a ONU, no final do ano passado, pediu um pacote de ajuda humanitária para os pobres ucranianos, para a situação humanitária dentro da Ucrânia antes dessa guerra. Pediu 190 milhões de euros. Perdão. Os europeus e os doadores internacionais mandaram só 9%. Ou seja, era desconsiderada até mesmo aqui dentro da Europa. Quando esse conflito chega, de uma forma muito clara, o que está em jogo não é o futuro só da Ucrânia, também da Ucrânia, mas o que está em jogo aqui é a segurança da Europa e a redefinição da nova ordem mundial. E Jamil, acho que nós todos aqui somos da época da Guerra Fria, não é? A gente se lembra do noticiário dos Estados Unidos, Rússia. Agostinho veio depois, né, Agostinho? O Agostinho veio depois da Guerra Fria. Só li nos livros isso. Eu vi já filmes pesquisou na internet. E essa questão Rússia, Estados Unidos, Rússia, União Soviética na época, inclusive com divisões causadas em todos os países. Hoje tem um terceiro player aí, talvez maior do que todos esses. Você perguntava, e se a China? A minha pergunta é, e a China? A China está tendo que tipo de posicionamento nesse momento a respeito do conflito, pelo tamanho, pela importância, pela representatividade econômica da China? A gente não pode ignorar o que vai vir de lá, né, Jamil? Não pode, Thaís, tem toda a razão em colocar a China no meio dessa história, porque a China, de uma certa forma, hoje já deu uma sinalização, com a sinalização de que não considera o que está acontecendo na Ucrânia neste momento como uma invasão. Ela deixou muito claro isso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China fez essa declaração hoje, pedindo, claro, paz, pedindo contenção de todos os lados, mas não classificando como invasão. Vale lembrar também que, há poucas semanas, Putin esteve com Xi Jinping na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, uma Olimpíada que obviamente foi usada politicamente pelo Putin para dizer não achem que eu estou sozinho, não achem que eu estou isolado. Eu só tenho ao meu lado o país que mais cresce no mundo. Né? Pelo menos essa era a mensagem que ele queria passar para o Ocidente. Um outro detalhe muito importante, Thaís, até no que se refere à economia. Por muito tempo, a Europa tentou fazer o seguinte com a Rússia. Vamos aprender a lição do nazismo, né? da Alemanha, que foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e foi humilhada. Essa humilhação
fez brotar o nazismo, fez brotar um sentimento de ódio numa parte da Alemanha contra o resto da Europa e um sentimento de revanche. O nazismo usou isso para justamente se relançar a Alemanha e lançar a Segunda Guerra Mundial. Então, os alemães e a própria Angela Merkel sabiam que isolar a Rússia não era um bom negócio. Então, o que fazem? Criam um plano de interdependência. Ou seja, eu compro o teu gás, você vende o teu gás, e juntos, essa interdependência entre nós e vocês vai tornar a guerra improvável. Vai tornar uma guerra custosa, não só para um lado, mas também para o outro. Esse é o plano. É um plano que faz sentido. Olha, a Sônia morava em Paris e sabe de como foram duros os séculos de guerras na Europa. A Europa é conhecida, e esses são os fatos históricos, como um continente que por séculos viveu uma beligerância absolutamente constante entre, principalmente, e aí o que era os reinos ali na Alemanha, os reinos na França, reinos na Inglaterra, etc, etc. Muito bem. O que faz, após a Segunda Guerra Mundial, franceses e alemães, um pacote de interdependência, que hoje a gente chama de União Europeia. Mas é um projeto de paz. É um projeto que você cria a interdependência econômica para tornar uma guerra cara para todo mundo. Ninguém tem interesse hoje em fazer uma guerra na Europa, porque seria uma autodestruição. Mas de onde surgiu isso? Vamos criar uma interdependência total entre França e Alemanha, que é o que aconteceu. Pelo meio do quê? Do carvão naquela época, nos anos 50, o carvão. Agora, a questão era justamente com a Rússia o gás. Mas aí, eis que chega a Ásia crescendo de uma forma impressionante, e a Rússia que percebe que, eventualmente, ela não precisa da Europa. Ela pode virar a chavinha do gás e transformar isso em exportação para a Ásia, o novo eixo da economia mundial. Então, isso tudo está sendo colocado em jogo hoje. Isso tudo está nas considerações para a gente entender por que alguém poderia falar, não, mas que loucura é essa que o Putin fez? Como é que ele tem coragem de fazer isso? Verdade. Agora, ele faz isso também de uma forma calculada. Jamil Chad, correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa. Ô Jamil, é lógico que tudo isso é muito assustador, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Se esse ataque feito pela Rússia à Ucrânia, ele é muito diferente na essência de outros ataques feitos pelos Estados Unidos, por exemplo. Porque o discurso parece ser muito semelhante nos dois casos, né? O presidente Putin disse que é uma ação para a manutenção da paz. Isso é muito diferente do que aconteceu no Afeganistão, no Iraque, na Síria, na Líbia, enfim, tantas outras ações militares promovidas pelos Estados Unidos nos últimos tempos, Jamil? Agostinho, que bom que você falou disso, porque essa é uma das críticas maiores que é feita justamente à hipocrisia americana, que chega na ONU, pega o microfone e fala da necessidade de defender a soberania, a independência, a integridade territorial de um outro país. De um outro país sempre que não seja um inimigo seu, porque ao longo da história a gente conhece muitos casos de que todos esses princípios foram ignorados. Né? O Conselho de Segurança foi ignorado, a Carta das Nações Unidas foi ignorada, todas as vezes que houve uma invasão americana você pode escolher aí, né? Tem vários, não precisa nem determinar uma região só. Agora, rapidamente alguém poderia dizer, não, mas calma aí, mas eles foram lá para tirar um ditador sanguinário. Verdade. Mas e aí o que aconteceu depois de tirar o ditador sanguinário? Houve democracia e paz? Não. Houve 10 anos de guerra. Né? E aí você, obviamente, desmonta qualquer tese de que não, só vale numa situação ou vale na outra. Essa é a grande incoerência internacional hoje, Agostinho. E por isso que, moralmente, quando o Ocidente chega com o dedo em riste, dizendo, Rússia, o que é que você faz invadindo um país? Você imagina a risada do outro lado, Agostinho? Sim, invadimos. Igual vocês fizeram há poucos anos, não? Ou não? Ah, não, mas vocês tinham outro argumento. Nós também temos o nosso. Então, essa é uma fragilidade hoje do sistema internacional muito grande, porque ele foi minado. Seus princípios foram minados, seus valores foram minados. Quando agora você quer se levantar e defender,
aquele que está violando, e a Rússia está violando a Carta das Nações Unidas, não resta nenhuma dúvida disso. Quando isso acontece, eles falam, bom, olhem para vocês primeiro, antes de nos criticar. E é isso que está acontecendo aqui dentro. É isso que é o debate aqui na ONU. Quem é que tem a moral para dizer que você pode ou não pode fazer isso quando vocês fizeram isso nos últimos 20 anos? Esse é o discurso de uma ala. Agora, tem aquela história, né? Não é porque um fez uma coisa que o outro vai fazer. Sim, verdade. Só que a gente está falando de geopolítica, Agostinho. Geopolítica, não estão pensando na próxima eleição. Eles estão pensando em 20, 30 anos. Estão pensando no abastecimento de um país, numa sobrevivência econômica de um país, não para a próxima eleição. É um projeto de médio e longo prazo. E é por isso que é tão complicado e tão difícil de a gente sair dessa situação agora. É muito cedo ainda para a gente dizer o que vai acontecer. Esses ataques podem eventualmente parar. Eventualmente o Putin pode dizer, olha, eu só vim aqui mostrar para vocês do que eu sou capaz. Vamos agora negociar? Né? Eventualmente pode ser isso. E tomara que seja só isso, entre aspas, o só. Agora, e se não for? Né? Essa é a grande preocupação. Tá certo. Jamil Chad, que segue atento às movimentações, está lá, né? Na central, na Suíça, onde os países do Ocidente estão se reunindo já há tantas horas e prometem novas retaliações ao governo Putin. Jamil, muito obrigado pela participação. A gente vai se falando ao longo do dia, teremos muito para conversar ainda, tá bom, Jamil? Agostinho, Sônia, Thaís, bom dia a todos. Ótimo dia, Jamil.